Olá, amigos da Rádio Web Amor e Luz. Estamos aqui novamente em mais um encontro maravilhoso para realizarmos o nosso programa Espiritismo e Atualidades. E hoje, como de sempre com um convidado especial conosco. E nós, antes de darmos início ao nosso programa e abordarmos o tema que nós iremos falar agora sobre o programa, nós vamos apresentar a nossa equipe aqui postas, né? Nós temos uma menina e temos um menino participando conosco hoje. E eu quero trazer a nossa convidada especial, a Núbia Porati. Olá, Núbia! Dê as suas considerações iniciais. Oi, Xavier. Para mim é um prazer, uma honra estar aqui com vocês. Esse programa cheio de energia, já começa nessa energia alta, né? Adoro estar aqui, obrigada pelo convite, obrigada por confiar no nosso trabalho, obrigada mesmo. Nós aqui agradecemos. E temos também o nosso menino, o Alexandre. Olá, Alexandre, suas considerações iniciais. Bom dia, Xavier, bom dia, Núbia, bom dia aos nossos amigos ouvintes da nossa live. É uma satisfação estar com vocês aqui novamente, né? E agradecer, né? Agradecer a Deus pela oportunidade, a vocês pela confiança e desejar que todos nós tenhamos um programa iluminado. E com certeza o teremos. E hoje temos uma grande novidade. Nós temos um parceiro que vai fazer uma transmissão ao vivo junto conosco, que é o nosso companheiro da TV Espaço Espírita e também da Rádio Espaço Espírita, que é o nosso companheiro Dorival. Ô, Dorival, muito obrigado por essa parceria e tenho certeza que ela vai ser muito longa, muito feliz para todos aqueles que querem entender e compreender melhor qual é a proposta da filosofia espírita. Esse é o nosso intuito. E antes de falarmos do nosso tema da manhã, vamos fazer aquela prece para os nossos companheiros, amigos da espiritualidade, que já estão aqui conosco. E eu vou pedir para a Núbia, nossa convidada especial, para fazer a nossa prece inicial. Núbia, por favor. Um prazer. Eu convido todos que estão aqui conosco, ouvindo através da Rádio Web Amor e Luz, que a gente sintonize com a espiritualidade amiga, para que possamos receber do alto inspirações de amor, que possamos sermos portadores de boas inspirações, que todos que de nós se aproximarem recebam só boas energias, que os lares dos nossos ouvintes se iluminem neste momento com a verdadeira luz, a luz do nosso Mestre e Guia Jesus. Faça de nós, Pai, instrumento da Tua vontade, que possamos levar aos ouvintes auxílio, que possamos levar informação à luz da doutrina espírita. Que a paz do nosso Divino Mestre nos envolva, que Deus nos abençoe. Que assim o seja, e Ele está conosco. Quero agradecer já de antemão a presença do João Luiz Bassi. Olá, João, que bom tê-lo aqui conosco. A Dora também, sua esposa, que felicidade tê-los com a gente. O Antônio Cassis também já está conosco aqui. E nós teremos hoje um tema instigante, um tema maravilhoso, que vai nos remeter a grandes reflexões. Nós vamos falar de aliança, ciência e religião. Como é que é possível nós aglutinarmos essas três palavras com um propósito único? Como é que é possível nós entendermos que uma está intimamente relacionada à outra? É sabido que muitas vezes a ciência se coloca numa forma muito acima, achando que as suas convicções são as perfeitas, são as únicas verdadeiras. E muitas vezes nós percebemos também
que a religião, ou as religiões, também se tem essa postura. E eu costumo dizer assim, todo esse processo da ciência com a religião, ela foi aos poucos se modificando, na medida em que você tinha Einstein, na física pura, fazendo já algumas afirmações muito positivas, mostrando o quanto era possível essa ciência se aproximar da religião, da religiosidade, e vice-versa. Como é que essa religião também pode usar todo o embasamento científico para se comprovar o comportamento do ser humano, do espírito aqui encarnado? E aí surge a física quântica. A física quântica vem nos trazer uma infinidade de explicações científicas de encontro à religião. Por exemplo, mostrando que é possível nós explicarmos a fé, nós explicarmos as chamadas curas através do embasamento científico. Não é bonito isso? É isso que nós vamos falar hoje. Nós vamos falar o quanto hoje a física quântica ela está entrelaçada com as religiões. É claro que algumas religiões ainda têm um pouco de dificuldade de perceber essa influência da ciência. Mas nós sabemos que isso está se modificando, se transformando. Algumas religiões, inclusive, criam dentro da sua própria instituição aquele núcleo de pessoas que fazem todo um estudo científico daquilo que é abordado no sentido religioso, né? Nós temos a Igreja Católica que faz isso, algumas igrejas protestantes já fazem isso também, e aí vai um segredinho. Por exemplo, alguns segmentos da Igreja Católica já faz o estudo do Livro dos Espíritos internamente, trazendo todo aquele embasamento do Espírito da Verdade que Jesus nos colocou lá atrás. Eu vos enviarei o Espírito da Verdade, com o propósito de unificar todas as religiões. E aos poucos isso está acontecendo. Perfeito? Dito isso, podemos então já partir para as primeiras perguntas que já estão chegando aqui. E hoje nós temos uma convidada toda especial, aquela que vem nos acompanhando todos os sábados, os nossos programas, os temas aqui abordados, né? E eu quero chamar de pronto a nossa companheira Ângel, que irá fazer a sua pergunta ao vivo e a cores, para que a gente possa iniciar o nosso programa a todo vapor, né? Uma pergunta maravilhosa. Então, venha, Ângel. Que prazer, seja bem-vindo ao nosso programa, Ângel. Bom dia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade de aprender todos os sábados com vocês, com esse grupo maravilhoso. Muito obrigada pelo convite. E eu tenho uma pergunta. A minha pergunta é a seguinte: como a ciência médica e a religião vêm se associando nesse momento de pandemia em prol das pessoas que estão em sofrimento? Maravilha! Olha, nós aproveitamos o momento e ela nos traz essa pergunta fabulosa. Ângel, muito obrigado pela sua participação e continue conosco, tá bom? E eu vou passar essa pergunta para Núbia. Núbia, como é que a ciência médica e a religião vêm se associando nesse momento de pandemia em prol das pessoas que estão em sofrimentos, que infelizmente são muitas? Olha, Xavier, nós espíritas somos racionais, né? Por isso que eu achei esse tema muito interessante. O espiritismo não é místico, não existe milagre. Milagre é aquilo que ainda não foi explicado pela ciência, né? E Kardec já previu isso. Kardec disse que tudo seria explicado pela ciência no seu devido tempo. E a medicina é ciência, né? Nós precisamos da ciência. Por exemplo, uma pessoa que está doente, ela precisa de um médico. É ótimo se apoiar na fé, é ótimo se apoiar
na prece, né? É eficiente. Só que uma não vive sem a outra. Nós somos espíritos encarnados. Somos alma, né? O que é alma? Um espírito encarnado. Nós estamos em um corpo físico. Meu espírito experimenta as sensações materiais. Por isso, eu preciso cuidar do corpo físico, né? Além do meu corpo espiritual, né? A medicina, ela é extremamente importante para o espírito, porque o espírito habita um corpo material que precisa estar em bom estado. Então, quando o médico trata o meu corpo, eu tenho a maior liberdade de ação do meu espírito. Vou dar um exemplo. A gente costuma usar a água fluidificada ou magnetizada, como dizem alguns, né? O que é esta água fluidificada? A espiritualidade coloca ali o lenitivo que o meu corpo físico precisa. Olha só, a espiritualidade agindo com matéria. Água, matéria, né? Só que eu preciso, por estar encarnada, eu preciso, inclusive, quando eu tomo um remédio, é a hora que a espiritualidade consegue atuar melhor, né? Então, um não vive sem o outro. Por isso que quando se chega ao centro espírita, em busca de um milagre, não, eu vou fazer um tratamento espiritual, nem preciso mais do médico, a gente, para, né? Para que, primeiro, você precisa do tratamento médico, para que a espiritualidade consiga atuar. Então, neste momento de pandemia, a gente vibra muito pelos médicos, a gente deseja inspirações a eles para que eles possam atuar. Eles são inspirados, né? A espiritualidade amiga, a espiritualidade que deseja a cura, inspira, intui aquele médico a fazer o melhor tratamento para aquela pessoa. Então, Xavier, um não vive sem o outro, a gente é racional, a gente precisa trazer isso para o espiritismo, deixar o misticismo de lado, né? A gente é espírito encarnado na matéria, precisamos cuidar da matéria. Ô, Ângelo, perdão, ô Núbia, o Xavier teve um probleminha técnico, ele já volta com a gente, né? Mas aproveitando a tua resposta, né? A gente acho que pode emendar uma outra pergunta que foi enviada para a gente pela Dora Wengrio, né? Que ela pergunta o seguinte, né? Ela pergunta qual o motivo que gerou a incompatibilidade, entre aspas, né, entre a ciência e a religião. Né, você expôs muito bem, né, essa atuação do plano espiritual na matéria para que haja a nossa recuperação, para que sejam curadas aquelas moléstias, aquelas doenças que a gente tenha, né? E só aproveitando para fazer um adendo, né? Além das moléstias do corpo físico, né? A espiritualidade atua e muito, né? Não vou dizer mais, mas tanto quanto naquelas moléstias, naquelas doenças que são decorrentes do nosso aspecto psicológico, que também é aquela parte material, né? Essa atuação, essa influenciação que a gente sofre da espiritualidade, como antes da gente começar o programa, a gente estava conversando, né? O Xavier falou, aquela questão de influenciação dos espíritos sobre a gente. Né? A gente está, como diz o próprio Livro dos Espíritos diz, a gente está o tempo todo sendo influenciado, embora não perceba, né, por espíritos, tanto os espíritos que são mais adiantados que nós, quanto aqueles que estão no nosso nível, que estão até um pouquinho, moralmente falando, um pouquinho abaixo do nosso nível, né? Mas aí eu vou, né, pedir para você dar a tua opinião a respeito dessa pergunta da Dora, então, né? Que é qual motivo gerou a incompatibilidade entre ciência e religião? Por favor, Núbia.
Oi, Dora, obrigada por estar aqui com a gente, viu? Obrigada por tua pergunta. Dora, isso é gerado a vida inteira, somos espíritos imperfeitos, estamos em aprendizado. O que gera isso? Fanatismo. Tanto o fanatismo religioso quanto científico, né? Enquanto eu negar, um nega a existência do outro, fica nessa briguinha, Dora, a gente não chega a lugar nenhum. Tanto o fanático que acha que será curado por Deus, porque terá um milagre, porque eu tenho fé. Ter fé é acreditar. E a gente pode ter fé na ciência também, né? O fato de eu ter fé em Deus não exclui o fato de eu ter fé na ciência. Eu tenho muita fé na ciência. O Kardec foi considerado por Camille Flammarion como o bom senso encarnado. E por que ainda temos espíritas fanáticos? Né? Porque a gente ainda está em aprendizado, né, Dora? Mas isso está mudando. Está mudando, inclusive, com falas como a que a gente está tendo aqui agora. A gente está discutindo a união entre ciência e religião. Não se pode excluir, né? Quando eu digo que eu sou cientista e por isso eu nego a existência de Deus, você está fechando uma porta, porque você poderia muito bem, como cientista, ir em busca de respostas, porque tantas pessoas acreditam num Criador, né? E nós espíritas também. Da mesma forma, Deus está no comando. Ok, se você acredita que Deus está no comando, ele está no comando da ciência também, né? O Xavier começou explanando e ele citou Albert Einstein. Você acha que Albert Einstein não era um espírito? Você vê a escala espírita? Tem os espíritos de sabedoria, que já estão lá na segunda ordem. Ele foi inspirado por espíritos de sabedoria para nos trazer informações relevantes à ciência. Você percebe que um está ligado ao outro, Dora? Quando a gente separa, é que dá essa confusão de que os dois lados saem perdendo, né? Quando eu deixo que inspirações cheguem até mim, se eu for uma pessoa de ciências e eu estiver aberta a inspirações, o trabalho fica mais fácil. E vice-versa, se eu sou uma pessoa muito religiosa e eu deixar que a ciência entre na minha vida, só está agregando, né, Dora? Então, respondendo assim sucintamente tua pergunta, né? Por quê? Pelo fanatismo dos dois lados, tanto o fanatismo religioso quanto o fanatismo ateu. Você percebe que o ateísmo é uma militância que também tem fé, né? Eles têm fé, eles são convictos de um propósito que pode fazer mal, né? Fazer mal nesse sentido. Se você fecha uma porta, você não está aberto a novas experiências, a novos conhecimentos. E é por isso que os espíritas são convocados à racionalidade. Kardec não veio nos trazer a codificação por coincidência. Deus não fez unidunité, vai ser o Kardec. Não, ele se preparou na espiritualidade. Kardec era cientista, ele era um acadêmico. Tanto é que Kardec trouxe primeiro Livro dos Espíritos, filosofia, Livro dos Médiuns, ciência, depois o Evangelho segundo o Espiritismo. Você percebe como o Espiritismo ele foi bem planejado no plano espiritual, Alexandre? É uma questão, né? Inclusive o Xavier está voltando. Deixa eu trazer o Xavier de volta para a gente aqui, para ele poder, né, conduzir
o programa. Mas só respondendo essa colocação que você fez, né? Tudo isso é estruturado, né? Como você mesma disse, né? A ciência e a religião, elas provêm da mesma fonte que é Deus, né? Então elas não, assim, não há como duas coisas que foram feitas pela divindade, pela perfeição, entrarem em conflito. O que acontece é que esse conflito aí, né? Realmente ele é decorrente não da fonte, mas do meio, né? A gente, como espíritos encarnados, imperfeitos, a gente tendo contato com elas, a gente não tem o entendimento pleno. A gente tem um entendimento parcial que vai se aperfeiçoando com o passar do tempo, né? E com esse aperfeiçoamento, a gente vai conseguindo fazer com que essa ciência, essa parte de religião, elas vão se tornando cada vez mais de acordo com a fonte, né? mais de acordo com a ideia, né, de Deus que ele quis nos transmitir. E esse progresso, né, se a gente for procurar, a própria lei do progresso, ela explica, né, a gente dando uma consultadinha no Livro dos Espíritos, a gente verifica que o progresso ele é lento, ele é paulatino, ele é gradual, né? Tem uma passagem que diz, né, que a natureza não dá saltos, né? É assim como a natureza, nós também. O nosso entendimento, ele vai se construindo passo a passo, né? A gente vai construir uma casa, a gente começa pela fundação, a gente prepara o terreno, a gente coloca as estruturas, e aí vai subindo as paredes para depois fazer o teto, né? Então, nessa comparação, o que eu quis dizer é que a gente tem que começar do conhecimento básico, aquilo que vai dar sustentação para todo o resto, em qualquer área de conhecimento, seja ela conhecimento científico, na parte de ciências exatas, de biológicas, de humanas e na parte religiosa também. Se a gente não tiver esse preparo, a gente não vai conseguir compreender como deveria, na sua plenitude, aquilo que nos é transmitido, né? E até aproveitando, Núbia, a Dora, ela fez uma pergunta que eu acho que até se encaixa com essa outra, que ela colocou o seguinte, né? O que impossibilitou a religião e a ciência de se entenderem, né? A outra pergunta foi com questão àquela incompatibilidade, né? A diferença. Aí você explicou muito bem. Aí eu vou pedir só para você complementar aquele raciocínio respondendo essa pergunta da Dora, né? Que é o que impossibilitou a ciência e a religião de se entenderem, né? De chegarem em um acordo comum, né? O que impede esse acordo que a gente sabe que vai ser muito benéfico para a humanidade como um todo, Núbia? Dora, infelizmente eu vou na mesma pegada, eu vou te responder da mesma forma. A imperfeição de nós como espíritos encarnados, né? A gente vem aprendendo. O Alexandre citou ali a lei do progresso. É devagarzinho, né? É passo a passo. A gente já não tem mais os radicais. Ou melhor, a gente tem, mas eles são em números menor, né? Bem menor. Aquelas pessoas que ainda não confiam, por exemplo, na medicina. Alguns irmãos nossos, por exemplo, não permitem transfusão de sangue. A gente precisa, o Alexandre já falou isso, a ciência vem com a permissão de Deus, com a inspiração de espíritos benfeitores. Então, a gente tem que colocar a nossa fé raciocinada, né? Quando eu falo fé raciocinada, o espiritismo não tem dogmas. As coisas não são assim porque alguém disse que era. O que eu estou dizendo aqui, o que o Alexandre está dizendo, que o Xavier está dizendo, deve ser passado pelo teu crivo da razão. Você precisa raciocinar, tem que fazer sentido para você, né? Então, essa briga da ciência e da religião, só temos a perder, né? Mas está mudando, viu, Dora? A gente já está com bastante pessoas possibilitando tornar viável o caminhar lado a lado, né? Porque é o ideal para a humanidade. E o Alexandre já falou, o progresso, ele não dá saltos, né? A gente vai devagarzinho,
a gente vai comemorando vitórias, né? Já ouviu falar da partícula de Deus que a ciência começou a desenvolver? Então, provou-se que Deus existe? Não, ainda não, né? Mas a gente somos espíritos imortais. Enquanto isso, enquanto a gente caminha, a gente vai se divertindo, a gente vai aprendendo. O importante é vai acumulando conhecimentos, porque para eu argumentar, até para argumentar contra, sou contra a ciência, sou contra a religião, eu preciso ter argumentos, né? Eu preciso estar embasado em raciocínio. Então, por isso é que eu estou falando, enquanto a gente vai caminhando, a gente vai se divertindo e aprendendo, não é, Alexandre? Verdade, né? A gente tem toda a eternidade para aprender, né? A gente, a partir do momento que a gente chega ao estágio hominal, que começa a ter o livre-arbítrio, a gente vai conseguindo sedimentar esse conhecimento, aí e tem, né? A gente tem toda a eternidade, só não pode ter pressa, né? Porque a pressa, aquele ditado popular já diz que a pressa é inimiga da perfeição, né? E nesse aspecto, é a mais pura verdade, né? Quanto mais a gente quer dar passos maiores do que a gente pode, maior a chance da gente cair, ou seja, aquele entendimento que a gente tem é um entendimento parcial, é um entendimento deficitário, e ele vai gerar, né, nos nossos próximos passos, né, alguns problemas que a gente até não pode não saber resolver de imediato, justamente porque a gente não estudou a matéria como deveria, a gente não teve a matéria integralmente, né? A gente pensou que a gente achava que era mais importante, e que, via de regra, não é o mais importante, né? Quando a espiritualidade transmite alguma coisa, e a gente sabe que a espiritualidade não faz nada que seja inútil, né? A boa espiritualidade, ela não perde tempo passando alguma coisa incompleta, alguma coisa que não possa ser compreendida. Então, a gente, fazendo a lição de casa, entre aspas, a gente aprendendo, tendo paciência, tendo calma, a gente vai conseguir aprender ter o aprendizado, né, do modo que precisa, né? E essa parte de ciência e de religião, né? A gente tem, né, no livro dos Espíritos, a gente tem, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, né, esse ensinamento, no sentido de que uma trata das coisas da matéria física, né, que é a ciência do homem. E aquela a parte de religião, né, que na verdade a gente pensar em um termo um pouco mais, acho que adequado, é a espiritualidade, né? Porque a religião a gente tem inúmeras, né? Cada uma são formas diferentes do ser humano se colocar em contato com Deus, mas a espiritualidade, né, que é efetivamente esse contato com Deus, com o mundo espiritual, ele é uma coisa só, né? O que muda são os enfoques que cada ser humano que, entre aspas, criou uma religião, uma doutrina religiosa, ele dá, né, o entendimento pessoal dele, com o conhecimento que ele tem, lógico, né, com as características da personalidade dele, ele dá aquela coisa que a gente chama de espiritualidade, né? Cada um dá um enfoque, por isso as divergências também, né, entre as próprias religiões, né? Cada um quer ser o detentor da verdade, a gente sabe que essa verdade ainda está muito longe da gente, como você disse a respeito da partícula de Deus, né? Foi detectada, mas não se explica ainda, né? Algumas explicações a própria espiritualidade vai nos trazendo e a gente vai aproveitando, a humanidade vai aproveitando nos seus estudos científicos, né? Independente da área que seja. E aí vai construindo um conhecimento que não é aquele conhecimento que a gente acredita porque é um dogma, porque é uma imposição. A gente vai construindo um conhecimento em que a gente acredita nele, né? A gente acredita naquilo porque a gente sabe, a gente viu o que é verdade, né? E aí o papel complementar, né, da ciência e da religião, né? Acho que é uma coisa que, a passos lentos, né, na verdade, a gente vai conquistando, né? E como a gente sabe, né, a Terra é um plano de provas e expiações, mas existem mundos muito mais adiantados, né? O Xavier vive falando, a gente já está com o pé no plano de regeneração. Daqui a pouco a gente vai estar com os dois, né? Mas ainda tem os mundos perfeitos para a gente chegar lá e o caminho é longo, né? A gente só não pode deixar de ter paciência, né? De ser tolerante e de aprender
principalmente com aquilo que a gente faz, né, que a gente comete de erro para não repetir, não é verdade? É isso, né? Agora, eu acho que o Alexandre está corretíssimo quando ele diz, sem pressa, só que não fica sentado aí sem fazer nada também, que nada vai acontecer, tá? Você tem que ir à luta. E olha, Alexandre, como o Espiritismo foi bem planejado, né? Kardec nos trouxe o livro dos Espíritos, onde responde às questões, quem eu sou, para onde eu vou, da onde eu venho, a parte filosófica, né? Daí o segundo livro é o livro dos médiuns, e daí as pessoas começam a ler o livro dos médiuns e falam, ué, mas cadê a parte que eu sou médium, que não, eu vejo espíritos, eu quero aprender isso daí. Não. Sabe como começa o livro dos espíritos? Com experimentações científicas. Lá no livro dos médiuns, Kardec, ele faz experimentos. Então, ele fala, mediunidade, será que é alucinação? Ele faz experimentos. Será que é histeria coletiva, porque várias pessoas estavam vendo espíritos? Ele faz várias experiências científicas. Tem até um caso que eu acho interessante, que um senhor chega para ele e fala, ô, seu Kardec, eu estou vendo espírito, eu olho para cá, o espírito vira, eu olho para lá, o espírito vai para lá. E daí Kardec fala para ele, você já foi no oftalmo? Oftalmo? Como assim? O cara estava com um probleminha ali de visão, eu já tive isso, chama moscas volantes, você fica vendo um mosquitinho. E o cara chegou para Kardec falando que estava vendo espíritos que seguiam ele. Daí Kardec falou, pode parar, isso daí é explicado pela ciência. Tinha até, ele faz experimentos, aqueles reflexos que dão no asfalto quando está muito quente, parece que o asfalto está derretendo. Será que tem um espírito ali? Kardec fala, para, gente, isso daí ele explica de forma muito racional, e ele dá vários exemplos, Alexandre, de que, a espiritualidade existe, é uma realidade, mas para de achar que tudo que acontece é espírito. Kardec era muito racional, e isso me atrai ao espiritismo. Eu gosto muito do espiritismo, eu gosto principalmente de Kardec, quando ele fala, para de mistificar, para de achar que tudo é espírito. Seja racional. Você é capaz de discernir o que é racional. Escutei um barulho. Nossa, tem espírito na minha casa. Pode ser tanta coisa antes de ser espírito. Pode ser um rato, pode ser só o vento, pode ser a sombra de uma árvore. Então, Kardec fazia esse trabalho. Ele ia excluindo todas as possibilidades materiais. Olha aí, o uso da ciência, da razão com a religião. Ele traz Jesus para a conversa do Espiritismo no terceiro livro, que é o livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Antes disso, ele só tratou de filosofia e ciência, né? E ele tenta, através da ciência, demonstrar fenômenos. Daí, mais para o meio do livro dos médiuns, tem lá falando dos fenômenos físicos. É possível? Muito possível. Acontece todo dia? Vamos produzir aqui um fenômeno de transporte? Vou te mandar uma flor, Alexandre. Se concentra aí que eu vou te enviar uma flor. É possível? É. Vai acontecer? Não, porque o espiritismo não é show, né? O espiritismo não se presta a isso, a um show. Então, a espiritualidade mostrou para Kardec, dá para fazer, tá? Ok, parou por aí, que o espiritismo tem uma missão muito maior, uma missão de elevar
intelectualmente e moralmente a humanidade. E é isso que a gente deve se focar. Concorda comigo, Alexandre? Concordo, gênero, número e grau, né? Deixa eu ver se o Xavier consegue manter aí a conexão. Xavier, você consegue falar conosco, Xavier? Oi, vocês estão me ouvindo? Opa, estamos te ouvindo. Estamos te ouvindo. Que maravilha. Então, realmente estou com aquela coisa que hoje é comum, né? Os problemas técnicos da nossa internet. Dentro desse raciocínio que vocês estão desenvolvendo, então nós podemos trabalhar um pouco essa questão da ciência com a questão da religiosidade, né? É sabido que nos Estados Unidos, por exemplo, que é um país extremamente voltado para a questão tanto da religiosidade e tudo que se refere à questão científica, eles se aprofundam em fazer grandes estudos. E nós temos, por exemplo, na Universidade de Duke, nos Estados Unidos, que é uma universidade que foi criada exatamente para estabelecer a relação da fé, de você acreditar, né, com a questão da ciência, né? Então, lá eles dividiram, por exemplo, 2 pavilhões. Um pavilhão onde ficam todas as pessoas com problemas de saúde, mas que têm fé, diz que têm a fé, e o outro pavilhão de pessoas que são gnósticos, que se dizem ateus, né? E eles começaram a estabelecer uma relação, e aí entra a questão da ciência com a fé. E eles perceberam, por exemplo, que naquele pavilhão onde há uma concentração de pessoas que fazem as suas preces, as suas orações, são pessoas que têm uma recuperação muito maior do que naquele pavilhão onde as pessoas que se dizem gnósticas, se dizem ateus, não têm a mesma recuperação. De que forma que, aí fica a pergunta para os dois, de que forma nós podemos subentender isso? Por que aqueles que dizem que têm fé têm uma possibilidade de recuperação maior do que aqueles que se dizem gnósticos ou ateus? Olha, Xavier, a resposta é muito legal, porque a ciência explica isso. A ciência explica a fé. Quando eu tenho fé, quando eu acredito que aquele remédio vai dar certo, eu faço de tudo para que ele dê certo, né? E ao contrário também. Quando eu já tomo uma medicação, falando isso daí não funciona, isso não dá certo, isso daí vai me fazer mal, isso daí não traz benefício nenhum. Você percebe que eu estou colocando minha fé no negativismo? Eu vou fazer por onde não dá certo. Para você ver, é a ciência que explica a fé. Por exemplo, amuleto. Amuleto dá certo? Nós espíritas somos racionais demais para achar que um amuleto dá certo. Só que, se eu estou ali com o meu amuleto da sorte, eu vou buscar um emprego, por exemplo, eu estou com o meu amuleto da sorte. Eu vou conseguir porque eu estou com o meu amuleto da sorte. Você percebe que eu já me esforcei muito mais para dar certo do que quando eu digo, isso daí não é para mim, não consigo. Você percebe que a fé faz com que... Jesus falou, a fé move montanhas, e não é milagre, não é nada mágico, não é nada místico. Quando eu estou otimista, eu atraio amigos otimistas, encarnados e desencarnados. Eu vibro numa sintonia em que eu tenho inspiração de espíritos do bem, que me conduzem. Você falou, né? Somos inspirados por espíritos mais do que a gente tem capacidade de perceber. Tive uma ideia. Será que foi tua ideia? Mas eles nos inspiram, nos conduzem a um raciocínio para que aquilo dê certo. Então, quando se tem fé,
fica tudo mais fácil realmente. Não é viver no mundo de Poliana, de achar que tudo está bem. Não é dessa forma, tá? Volto a dizer, milagre não existe, né? Milagre é o que a ciência ainda não conseguiu provar. Essa informação está lá no Gênesis, de Kardec, o 5º livro. Milagre não existe, mas se eu tenho fé, eu, encarnada, eu faço por onde que aquilo aconteça. As minhas células do meu corpo físico respondem ao meu comando cerebral. Você percebe que eu estou no controle da minha vida? Aquela história de deixe a vida me levar pode ser bonito, pode ser legal, mas não é verdadeiro para nós espíritas. Eu não deixo a vida me levar, não. Eu estou no comando. E a fé me ampara nisso. O eu acreditar faz com que minhas células corporais, com que o meu cérebro comande para uma cura, se isso for possível, que a gente sabe, né, Xavier, que muitas das situações difíceis que a gente passa são lapidadores do espírito. Uma dor, por exemplo, uma dor física, ela me ensina sobre resignação, sobre paciência, sobre não ficar de manha, né? Que tem coisas mais importantes a serem feitas do que eu ficar me concentrando na dor. Então, se for possível uma cura, eu tenho que comandar. Eu tenho que ter esta fé. Só que fé não é sentar e esperar acontecer. Não é todo dia ir à igreja, ou à casa espírita, ou a um templo. É ação, né? Oração. Orar e agir. Oração. Então, Xavier, na minha opinião, eu estou no comando da minha vida em todos os aspectos. Se eu sofro, não é porque Deus quer. Se eu tenho uma vida feliz, não é porque Deus me privilegiou, é porque eu busquei. Deus me dotou de vida e vida em abundância, como diz meu irmão maior Jesus. Ele me dotou de vida e inteligência. A partir dali, eu me viro com a ajuda de muitos amigos, né? Amigos encarnados e desencarnados. Quem é que está buscando aí para ter os amigos, Alexandre? Você tem amigos que te auxiliam ou que te puxam para baixo? O raciocínio é exatamente esse, né? A gente sabe que nós estamos imersos em energia, né? E a gente não deixa de ser, ao mesmo tempo, um polo emissor e receptor, né? Como se fosse uma antena, né? Um exemplo que, às vezes, eu usava na exposição era esse, né? A gente, o espírito, ele é uma antena, ele está recebendo e está emitindo. E exatamente se é bom ou se é ruim, é aquela chavezinha que a gente faz a regulagem da frequência que você falou, da vibração, né? Se a gente se coloca numa vibração pesada, numa vibração que não seja boa, a gente vai atrair aquilo que é semelhante, né? Isso aí a própria ciência ela demonstra que não existe aquela historinha de que os opostos se atraem, não é assim, né? Os semelhantes se atraem. Então você vai atrair exatamente aquilo que você emana. E tudo aquilo que você emana vai estar circulando, né? E será captada por, entre aspas, antenas, né? Que estão na mesma frequência, que estão na mesma frequência que a sua. Então você vai atrair, como até foi dito pelo Xavier anteriormente, né? Antes da gente, quando a gente estava no bate-papo pré-programa, né? Que aqueles espíritos que estão numa vibração diferente da sua dificilmente vão se aproximar de você. Ele deu um exemplo muito bacana, que é aquele do centro espírita. Quando a pessoa vai ao centro espírita, ela está acompanhada de espíritos que estão na mesma frequência, entre aspas, que ele. E ela entra. Se eles não estiverem numa frequência próxima daquela que está sendo vibrada
pela casa espírita, o que vai acontecer? Eles não vão se sentir à vontade de entrar, eles vão ficar lá de fora. Aqueles que ainda conseguem acompanhar, que tem aquela margenzinha de tolerância nessa frequência, eles vão adentrar e vão, né, graças ao esforço da espiritualidade e daqueles que se encontram trabalhando na casa, vão poder receber muita informação que será útil para eles. Aqueles que ainda não estão preparados para isso, né, que o frequencímetro, vamos dizer assim, não está preparado para receber aquela faixa de vibração, vão ficar do lado de fora. E quando você sair, se você deixar o teu controle de frequência oscilar e voltar para a posição anterior, todos aqueles amigos que estavam ali esperando, né, entre aspas, amigos, né, a gente vai tê-los de volta junto com a gente. Por quê? Porque eles vão se sentir à vontade, a frequência é a mesma, eles vão se sentir agradáveis em estar com a gente. E se a gente muda e mantém a nossa vibração num padrão mais alto, eles não conseguem nos acompanhar. Então, tudo isso aí para dizer que realmente, né, a questão de energia que você falou, eu me predisponho à cura. Como Jesus falava sempre, né, quando ele realizava aquelas curas, né, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Né, o mérito, ele também é seu. Né? Jesus era um polo emissor de uma energia muito pura. E não é, né? Eu sempre falo no passado, mas, referente ao texto, mas Jesus é um polo emissor de energia puríssima. Mas ele sempre fala, a tua fé te salvou. Ou seja, se você não estiver disposto a receber aquele presente, aquela bênção, aquela energia que ele te passa, você não vai receber, que foi exatamente o que você falou. Quando você se coloca, eu vou lá, mas assim, acho que não vai dar certo. Né, parece aquela hiena do desenho, o pessoal com mais rodagem aí vai lembrar, né, que tinha um desenho que tinha a hiena lá, né? Vida, azar, né? Tinha aquela personagem do desenho que tinha o Calhambeque lá, que era eram vários, né? Eram 7 bonequinhos, né? Que ficava o tempo inteiro lá, né? Meu Deus, quer dizer, esse estado de espírito, né? Quando se coloca nessa vibração, você não vai conseguir atrair coisas boas porque você está vibrando uma energia que é pesada, uma energia que não vai entrar em sintonia com a energia que aqueles espíritos que estão ali para te ajudar, de verdade, vão querer te passar, né? Por isso que quando a gente vai para a Câmara de Passe, é pedido que a gente serene a mente, que a gente acalme o coração, que a gente deixe aqueles sentimentos pesados de raiva, de ódio, de angústia, né, de tristeza, deixe eles um pouquinho de lado, para que a gente possa se colocar numa condição de receber o máximo possível as energias que serão transmitidas através do passista, né? Então e aí entra, né, aquela parte da ciência, que é justamente isso, são energias que estão se colocando em contato. Quando a energia é compatível, ela é agregada para você. Quando ela é incompatível, ela não consegue, né, essa ligação, essa sintonia. Então, quando a gente se coloca, né, naquele estado de tudo, o mundo é cruel, né, o mundo está contra mim, a gente não vai conseguir atrair coisas boas. É o que você falou também um pouquinho antes. A gente não pode viver no mundo de Poliana, Castelo de Cristal, achando que, né, tudo é maravilhoso. A gente sabe que não é. Nós estamos num plano de provas e expiações e somos espíritos que ainda estão em progresso, né? A gente lê muito que a gente ainda está na infância do progresso espiritual, né? A gente todos somos crianças que ainda não têm entendimento de ciência, não tem entendimento de religião. E como elas caminham para se complementarem, e normalmente o desenvolvimento intelectual é mais rápido, porque, assim, vou falar uma coisa que pode arrepiar muita gente, mas ele é mais fácil. Por quê? Porque o conhecimento intelectual, você lê, guarda. O conhecimento moral, ele não para aí. Você tem que vê-lo, tem que entendê-lo, tem que interiorizar e praticar. E a prática, a gente sabe que a prática é difícil, porque você tem que mudar hábitos, você tem que mudar comportamentos que você tem, não, vamos dizer assim, eu tenho desde que eu nasci, né? Não, você tem desde que você foi criado lá há milênios, né? Como um espírito que chegou à capacidade do livre-arbítrio. Então você carrega coisas que não são de 10, 20, 30, 50 anos, você carrega coisas que são de
centenas de milhares de anos. E aí você vai depurar como? Devagar, como a gente já comentou. Tudo passo a passo. O próprio Livro dos Espíritos fala, né? Tudo em seu tempo, né? Eu acho que essa correlação ciência-religião, ela muitas vezes não seja tão fácil da gente estabelecer, porque a gente ainda não está num patamar que permita colocar nas palavras, colocar as palavras exatas que possam transmitir esse entendimento. Mas qual que é o nosso papel, como aprendizes, como o Xavier fala? É de procurar ler a lição e fazer a prova. Ler a lição e fazer a prova. E aí, né, essa relação, né, de ciência e religião, ela é extremamente importante, até para que a gente não faça mau uso do conhecimento que a gente tem, tanto no plano moral quanto no plano científico, no plano de conhecimento sobre a matéria, né? Xavier, por favor. Ok, então a gente poderia complementar essa fala, tanto da Núbia como do Alexandre, ou nos remeter a uma reflexão muito interessante. Não é por um acaso que hoje nós temos, em várias universidades do Brasil, várias pessoas defendendo uma tese em cima do lado científico da filosofia espírita. Nós temos na Universidade de Brasília, Universidade de São Paulo, de Minas Gerais, várias pessoas defendendo teses, né, de doutorados em cima da parte científica. E esta era a proposta de Kardec, trazer a reflexão em cima do que é o científico com a vida real dos espíritos aqui encarnados. Estabelecer uma relação entre um e outro, né? E trazer, sempre passando pelo crivo da razão. Então nós temos várias coisas que foram colocadas por algumas religiões como sendo milagre. E nós sabemos que o milagre, na verdade, foi um fato científico que foi e que é comprovado através desse dado científico. O Alexandre comentou, por exemplo, a questão de que Jesus diz assim, a tua fé te curou. Que situação aparece aí? É exatamente aquela mulher que sangrava por anos e anos e não conseguia resolver a sua questão do seu sangramento. E ela procurou de todas as formas ir assistir uma evangelização de Jesus. E ao chegar bem próximo de Jesus, ela teve a oportunidade de tocar nas vestes de Jesus. Mas não foi o ato de tocar nas vestes de Jesus que a curou. E sim, Jesus diz, você, mulher, que tocaste nas minhas vestes, a tua fé é que te curou. Veja, é simples assim. Então, a questão da fé, ela tem um papel fundamental, porque nós temos que trabalhar isso interiormente. E para isso, e aí eu coloco essa questão, qual é a importância da evangelização para que a gente possa trabalhar a nossa fé interior? Para que essa fé possa nos remeter a alcançar aquilo que nós tanto almejamos. Nem sempre da forma que queremos, mas muitas vezes atingimos. Como é que podemos fazer isso, Núbia? Trabalhando, né? É muito trabalho. Tem uma palavra aí que está na moda, né? De ressignificar. A gente tem... O Alexandre falou agora há pouco. Tem coisas enraizadas no nosso espírito que não surgiram agora. Eu não sou preconceituosa, racista, qualquer uma dessas mazelas não começou agora. Eu venho numa construção negativa, né? Vamos derrubar muros aí, muros velhos, desgastados, que não servem mais. Vamos ressignificar, vamos construir. Quando a gente fala de reforma íntima no espiritismo, reforma pressupõe-se que eu já tenha algo em construção, né? Quando eu reformo lá minha casa, é porque eu tenho algo construído. E a reforma íntima trata-se disso, né? De eu verificar em mim as minhas construções antigas que não servem mais,
que não me engrandecem. Destrói o que não te serve mais. Em solo, me falta a palavra agora, não construa castelos na areia, né? Em solo rígido, com base sólida, para que seja a construção do teu espírito produtiva. Então, quando você pergunta, né, como é que faz? É com trabalho, não vem pronto, né? A gente não compra, o motoboy vem te entregar em casa, não é assim que funciona, não. É muito suor. Chico Xavier falava uma frase assim, que só se evolui vertendo água, ou água do suor do trabalho, ou das lágrimas da dor. Então, convoco os nossos amigos aí trabalhar, suor do trabalho, Xavier. Perfeito, né? Trabalhar e perseverar sempre, né? Uma pergunta da Mônica, e essa vai para o Alexandre, Mônica. A Mônica faz uma pergunta muito interessante e que nos leva a uma reflexão maravilhosa. Ela diz o seguinte: o Espiritismo surgiu mais com aspecto fenomenológico, que foram pesquisados pelo cientista, ou foi mais pelo aspecto religioso ou moral? Ô, Mônica, obrigado pela pergunta aí, né? A gente sabe que o Espiritismo, se a gente for pensar, né, ele existe de todo o tempo, né? Mas para a gente, vamos colocar na nossa encarnação atual, para a gente delimitar, né? Então, vem assim, o Espiritismo surgiu com um aspecto fenomenológico, que foi pesquisado por cientista, ou com aspecto religioso e moral. Fazendo um flashback aí, né? A gente lembra que Kardec, ele era um pedagogo, ele era um pesquisador, ele era um adepto do método científico, né, que implica em que você faça as pesquisas, obtenha os dados e faça experiências, que você confronte, né, várias vezes aquele fato, para que você possa entender se aquilo tem consequência, né, de uma causa realmente específica, ou se ele foi, vamos colocar assim, um resultado que ocorreu diferentemente da lei que rege aquele fato. Então, o Kardec, ele foi convidado várias vezes para acompanhar as sessões espíritas que aconteciam em algumas casas, que naquela época, né, ano 1700, 1800, a gente tinha os fenômenos que aconteciam, como a Núbia bem disse, né, que eram milagres, né, não tem explicação pela ciência, então é milagre. Se eu não posso explicar, é milagre. E o pessoal convidou Kardec várias vezes para acompanhar essas sessões, em que haviam as mesas girantes, em que havia, né, aqueles escritos pelas cestinhas, e o Kardec, ele, em princípio, pela sua característica de querer explicação racional para as coisas, não aceitar qualquer explicação, não é milagre, não, Kardec não tinha esse perfil. Então, o que ele fez? Ele acabou cedendo e foi. E a partir do momento que ele teve contato com esses acontecimentos, ele emitiu, né, um raciocínio que fica até hoje, né? Acho que todo espírita já ouviu, né? Que é que todo efeito inteligente, ele deve obrigatoriamente ser resultado de uma causa inteligente. Então, aquela questão de acaso, de milagre, a vontade de Deus atuando contra as suas próprias leis divinas, Kardec, embora não tivesse ainda, né, tido contato com a doutrina espírita não tivesse ainda codificado a doutrina espírita, para ele, né, não era uma coisa viável. Se o efeito é inteligente, ou seja, existe uma escrita, se a mesa se levanta, se ela segue um caminho, se ela desvia de pessoas, não pode ser à toa. Alguma causa inteligente tem que estar ali. Então, em princípio, né, a ciência daquela época não dava nem atenção para isso, porque achava que era uma coisa que era derivada daquela ignorância, né, desconhecimento da população em geral, ou mesmo que seria uma manipulação criada
pela ordem religiosa dominante à época. Então, eles não se dedicavam a pesquisar isso aí. Então, há muito poucos pesquisavam, e Kardec foi um desses pioneiros, né, que começou a buscar uma explicação racional para os fatos que eram apresentados como fenômenos espíritas, fenômenos que não eram, que sofriam a influência de algo que não era a matéria que a gente conhecia. Então, no princípio, né, se a gente for pensar em espiritismo, né, como ele surgiu pela codificação de Kardec, foi, em princípio, foi mais, o pessoal pesquisava mais naquele sentido de querer satirizar, de querer desmoralizar quem apresentava esses fenômenos espíritas, né, apresentar como sendo truques de mágica, como sendo, né, alguma coisa que fosse, que não fosse decorrente de uma ação que era desconhecida por eles, mas sim que era uma manipulação que era feita por mágicos, eu esqueci a palavra que o pessoal usa, né, também usa para esse manipulador, que é muito prestidigitador, né, que eles queriam desmoralizar. E Kardec, não com esse intuito, pelo contrário, Kardec foi com o intuito de querer realmente entender. E ele começou a construir aquilo que a gente hoje tem como a codificação. Ele começou a conversar com médiuns do mundo todo e mandava, né, as mesmas perguntas, aí entra o método científico, mesmo fato, né, sendo analisado por várias pessoas. Se a resposta for muito próxima ou for igual, então existe uma lógica que aquilo tem uma origem, tem uma causa que é única e que não existe a manipulação. Então, Kardec foi, né, para a codificação, Kardec foi o pioneiro, com o intuito de esclarecer, de buscar fazer com que o homem entendesse aquilo que acontecia de um modo claro, de um modo racional. Ele buscou fazer essa análise, né? Então, assim, no primeiro momento, quando eram feitas algumas pesquisas, era para satirizar, para desmoralizar, né, para tirar o caráter de seriedade, de cientificidade daqueles fatos, né, e também entrava o aspecto religioso no sentido de que havia, né, vamos colocar assim, uma demonização pela ordem religiosa vigente daqueles fenômenos. Então, em vez de procurar explicá-los, como não se tinha explicação e poderia afrontar, poderia quebrar os dogmas existentes, houve, né, naquela época até houve um acordo, né, vamos colocar assim, né, é aquela coisa, você tá junto no ônibus, mas não quer dizer que você está com o mesmo destino, quer dizer, a ciência e a religião tinham o mesmo objetivo, mas não por motivos que se conversavam, né. O objetivo era desmoralizar, era quebrar, era afastar, né, era tirar aquela seriedade do fenômeno espírita, né, um por um motivo e o outro pelo outro, mas ambos com o mesmo objetivo, que era a manutenção da exclusividade da sua verdade. Então, quem era cientista queria queria ser o dono da verdade, e quem era religioso também queria. Kardec não seguiu nenhuma dessas duas ideias e foi no sentido de esclarecimento. Então, a gente pode dizer que houve um conjunto de fatores, tanto de ordem científica quanto de ordem moral religiosa. Beleza? Parabéns, Alexandre. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa. E eu quero aproveitar a oportunidade e pedir para o Alexandre fazer as suas considerações finais, Alexandre, por favor. Ô, Xavier, bom, como eu costumo dizer, né, passou muito rápido, né? Quando a gente está numa conversa que a gente se envolve, que é agradável, a gente adora e não vê o tempo passar, né? Eu agradeço novamente pela oportunidade, agradeço, né, pelo apoio, pela intercessão, né, dos mentores do nosso trabalho, pelas ideias que vão surgindo na nossa mente, sem que a gente muitas vezes se recorde delas, e aí entra, né, essa benesse, essa atuação do plano espiritual que a gente não tem como explicar, mas que de acordo com a fé que a gente tem, com a crença que a gente deposita naquilo, a gente se sente bem, né? Sendo para o bem e sendo uma coisa boa, eu acho que a gente tem que aproveitar e procurar aprender, e quando eles nos dão essa ajuda, esse favor, a gente também procurar passar. Eu espero ter acrescentado alguma coisa, né, no conhecimento de quem acompanhou. Agradeço pela paciência, pela boa vontade. Aí
peço que a gente tenha, né, um final de semana aí repleto de bênçãos, de conhecimento, que a gente possa cada vez mais acelerar o nosso progresso, tanto moral quanto intelectual, para que a gente chegue logo, né, no nosso plano, no plano perfeito, né, que esse aqui ele é difícil, não que não seja, é aquela coisa, né, o que é bom não é necessariamente agradável, e o que é ruim não é necessariamente desagradável, né, mas que a gente possa logo chegar, né, onde a gente tenha o conhecimento, as duas asas do anjo, que nem o pessoal fala, desenvolvidas por igual, para a gente poder ter um voo pleno, um voo tranquilo. Obrigado. Maravilha, Alexandre. Muito obrigado pelas suas considerações. E agora vamos para a nossa menina, a Núbia. Por favor, as suas considerações finais, Núbia. Coisas de online. Microfone desligado. Eu só tenho a agradecer. Agradecer a oportunidade, agradecer o convite, agradecer a chuva de conhecimento que vocês proporcionaram a mim, agradecer a espiritualidade, faço minhas palavras do Alexandre, a gente tem inspirações aqui que são de engrandecimento pessoal. Obrigada a todos, muito amor e luz a todos nós. Muito obrigado, Núbia. Com certeza somos amparados e estamos amparados, que nós recebemos toda essa gama de informações e tivemos a oportunidade de poder passar a todos esses nossos amigos, como o Alcides Melo, por exemplo, que está aqui nos assistindo. Muito obrigado. Quero agradecer à TV Espaço Espírita, através do Dorival e a Rádio Espaço Espírita, por esse trabalho conjunto. Esperamos dar continuidade à divulgação da filosofia espírita. Até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até mais!